nós daremos sequência às doutrinas da graça, falando sobre a doutrina da eleição, a doutrina da eleição incondicional. Para isso eu quero te convidar a ler o texto, que está em Romanos capítulo 9. Pode projetar aí, tá? Pessoal da mídia. Tem um slide também que vai sendo passado. Eu não vou falar para passar não, você sente aí e pode, tá bom? Sintonia, né? Vai no automático, tá? O slide é só para ajudar ali nas leituras que faremos, tá bom? Mas nós vamos usar mesmo a Bíblia. Então, deixe sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 9. A nossa exposição hoje vai ser um pouquinho diferente, embora a gente vai tentar trabalhar o texto aí quase todo, mas não vai ser um sermão expositivo, detalhado, não. A gente vai olhar para esse texto com um olhar mais doutrinário, tentando ali extrair algo sobre a eleição incondicional. Para a leitura inicial, vamos ler apenas do verso 10 ao verso 13, mas no sermão vamos ler todo o texto, tá bom? A fim de ganharmos tempo. Romanos 9, versos 10 ao 13. Diz assim: E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Vamos orar mais uma vez? Pai nosso que estás nos céus, grande é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, como já foi dito e orado aqui. Estamos em tua presença, Senhor, reunidos com teu povo, também para pensarmos, Senhor, matérias que são primordiais, Senhor, para a fé cristã. Coisas, Senhor, que exaltam o teu nome e nos enche, Senhor, de alegria no coração. Que nessa manhã não seja diferente, Senhor. Que diminuamos para que tu cresças. Que toda a glória seja dada a ti. No nome santo de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o tema que nós pensamos para essa exposição se chama Deus no banco dos réus. Eu acho que esse tema é oportuno porque quando a gente fala de doutrina da eleição, a primeira coisa que me vem à memória e ao pensamento é exatamente isso. Como temos olhado para essa doutrina, como temos nos comportado acerca dela. E eu acredito que esse tema vai nos ajudar. Bom, algumas coisas antes disso. A carta de Paulo aos Romanos é um dos textos mais importantes da Escritura. Talvez numa ordem de prioridade, ela seja um dos primeiros textos que um cristão deve dominar. Por que isso? Porque é onde Paulo vai fazer uma espécie de resumo, de pequeno tratado acerca do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. Coisa que alguns comentaristas chamam de o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Nessa igreja não plantada por ele, que ele não tinha ainda a oportunidade de visitá-la, ele envia essa carta, traduzindo um pouco daquilo que era o seu entendimento sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Aqui, em Romanos capítulo 9, ele já está terminando essa exposição doutrinária. Aqui falando acerca das implicações do Evangelho, Paulo precisa mostrar que uma das maiores bênçãos da graça de Deus é, de fato, a doutrina da eleição em Cristo Jesus. Então, partindo daí, Paulo vai escrever Romanos capítulo 9. Bom, e vamos dividir o texto hoje em 4 teses equivocadas a respeito da doutrina da eleição. Romanos 9 foi escrito, isso na minha visão, pelo apóstolo Paulo, não só a fim de mostrar a doutrina, mas a fim de refutar 4 teses equivocadas sobre essa doutrina. E você vai ver, à medida em que a gente for passando de uma para outra, que essas 4 teses ainda estão de pé em nossos dias. É possível que muitas pessoas que você conhece, ou talvez até aqui dentro mesmo, ainda tenha alguma coisa do que a gente vai dizer aqui no seu coração, tá? E aí, por que esse nome, Deus no banco dos réus? Esse é o título de um texto
do grande escritor do século XX, C.S. Lewis, que vai dizer o seguinte, veja, o homem de antigamente aproximava-se de Deus, ou dos deuses, tal qual um acusado se aproxima do juiz. Para o homem moderno, os papéis são invertidos. Ele é o juiz, Deus está no banco dos réus, e ele é um juiz bastante gentil. Se Deus apresentar uma justificativa razoável para permitir guerras, pobreza e doenças, o homem está pronto para ouvi-lo. O julgamento pode até mesmo terminar em absolução. Porém, o importante é que o homem esteja na tribuna e que Deus esteja no banco dos réus. Então a gente vai ver um pouquinho dessa mudança, especificamente na modernidade, até os dias atuais. Principalmente na modernidade. Deus foi reduzido no banco dos réus, onde o homem agora é que dita as regras. O homem é que estabelece até onde devemos ir e até onde devemos parar. Principalmente o que é justiça e o que é injustiça. Principalmente como Deus deve agir com os seus filhos, com os seus santos e seus eleitos. Irmãos, de toda essa discussão, eu acredito que Romanos 9 está no centro disso tudo. Se há um texto que as pessoas, infelizmente, colocam Deus sentado no banco dos réus, é Romanos capítulo 9. Por quê? Porque você vai ver hoje que a dificuldade de Romanos 9 não é no entendimento, mas na aceitação. Não é difícil pregar Romanos 9, não é difícil ler Romanos 9, não é difícil entendê-lo, é difícil aceitá-lo. Bom, eu também quero trazer o testemunho, rapidamente, do grande teólogo que faleceu agora em 2017, R.C. Sproul. Você já deve ter ouvido falar o nome dele. Ele foi considerado, na virada do século, um dos maiores especialistas na doutrina da eleição. Então, trazer ele aqui é muito importante. Mas nem sempre foi assim. No texto que ele escreve sobre a doutrina, ali no início, os primeiros capítulos, ele conta como foi a sua luta para não entender, mas aceitar a doutrina. Contando sobre sua experiência, ele diz que conheceu a doutrina ainda quando cursava filosofia na faculdade. Ele conheceu a doutrina e logo de cara ele refutou, ele disse, não, isso é historinha, isso é invenção, meu Deus não é assim. A partir daí ele foi para o seminário, estudar teologia, com um grande chamado pastoral no coração, foi seguir o caminho da teologia. Quando chega lá, ele encontra um dos maiores especialistas à época sobre as doutrinas da graça, era um dos seus professores. E aí, ouvindo as aulas todos os dias, Sproul começou a ficar chateado com aquilo. Unido a isso, naquele mesmo tempo, Sproul foi fazer uma eletiva de grego. Viu, Ricardo? Grego. Onde? Na carta de Paulo aos Romanos. Ele mesmo vai dizer que a combinação das aulas com seu professor, a leitura dos textos que ele fazia também, junto com a tradução da carta de Paulo aos Romanos, aquilo ali, irmãos, foi infalível para ele. Tem um conselho que o professor dele deu para ele, que eu quero repetir hoje aqui. Ele disse assim para Sproul: você precisa crer, pregar e ensinar o que a Bíblia diz que é verdade, não o que você quer que a Bíblia diga que é verdade. E aí a conclusão foi, Sproul se rendeu. Ele vai dizer o que está no quadro. Ele diz assim: o 9º capítulo de Romanos foi minha tábua de salvação. Eu simplesmente não pude evitar o ensinamento do apóstolo naquele capítulo. De fato, irmãos, a minha esperança é que nessa manhã, em poucos minutos, isso também aconteça com o seu coração. Se é que você tem alguma dificuldade com esse texto, com essa doutrina, que você coloque esse conselho desse professor, há tantos anos atrás, mas como bandeira no seu coração. Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que tu queres. Não é aquilo que eu acho que deve ser, mas é aquilo que a tua palavra diz que deve ser. Eu costumo dizer que Romanos 9 é a última porta do cristianismo. Por quê? É uma das maiores provas de submissão. Se é que de fato entendemos o Evangelho, se é que de fato entendemos quem Deus é, nós precisamos nos submeter. Não a mim, não ao pastor Ricardo, mas à palavra de Deus. Então que isso aconteça em nosso meio. Bom, as 4 teses que veremos são essas. Primeiro, a eleição diminui o amor pelas almas. Segundo, a eleição de Israel frustrou os planos de Deus. Terceiro,
A eleição torna Deus injusto. E por último, a eleição remove a nossa culpa. Vamos então, em primeiro lugar, deixe sua Bíblia aberta, verso 1 ao 5 de Romanos 9. A eleição diminui o amor pelas almas. Paulo disse assim: digo a verdade em Cristo e não minto. Minha consciência confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os de minha raça. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Que texto belíssimo. Bom, inicialmente o que Paulo vem dizendo, e ele vai trabalhar, como eu disse, a doutrina da eleição aqui. Antes de começar a tratar a doutrina da eleição, primeiro ele começa a falar do povo eleito. E quando ele fala do povo eleito, a primeira coisa que ele faz é rasgar o coração diante de nós e mostrar a grande angústia que estava dentro do seu coração, dizendo palavras até um tanto absurdas, como por exemplo, eu preferia ser amaldiçoado, separado de Cristo. Por que absurdas, irmãos? Porque obviamente Paulo não pode fazer isso. Porque, como bem sabemos, a salvação é um dom, e se é um dom foi dado por Deus, então não é de Paulo para dar ou para trocar. Mas ele fala dessa maneira, para que a gente possa entender o tamanho da angústia que havia dentro do seu coração. E ele deixa isso ainda mais forte, quando ele vai dizer assim, olha, essa angústia é pelo povo eleito, o povo de Israel. E ele deixa isso claro, deles é a adoração no templo, deles são as alianças, os patriarcas, até a linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o próprio Jesus disse, a salvação vem dos judeus. E aí por isso, e por todas essas coisas, Paulo fala, a angústia no meu coração é muito grande. Por quê? Porque eu desejaria ser amaldiçoado para que eles fossem salvos. Bom, irmãos, em primeiro lugar, essa tese de que a doutrina da eleição, ou seja, que Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo para que fossem salvos, diminui o amor pelas almas, já começa sendo destruído diante de nós. Nós já começamos o texto, e Paulo inicia assim, é ele que escolhe. Eu, se escrever sobre eleição, Ricardo, colocaria isso no final. Paulo não, Paulo deseja abrir dizendo isso. E infelizmente tem muita gente, até os dias atuais, defendendo esse tipo de coisa. Veja, irmão, se biblicamente isso não é verdade, historicamente menos ainda. Pastor Ricardo disse, estamos comemorando 505 anos de reforma. Então vai lá um pouquinho de história para nós. Tanto os grandes avivamentos na Europa e nos Estados Unidos, quanto a ressurreição das missões, não sei se você sabe disso, mas historicamente falando, as missões aos povos não alcançados pararam no meio da história. Pararam. É no século XIX que elas retornam para o cenário cristão. Pararam. Veio a reforma protestante, veio o movimento puritano, depois da segunda e terceira geração de reformados, depois de alguns missionários sendo enviados, por exemplo, João Calvino, por exemplo, pelas igrejas da Holanda. Depois disso, as missões pararam. E sabe quando elas vão renascer? Quando homens, como por exemplo, William Carey. Quem? Um homem que acreditava fielmente na doutrina da eleição. Mais que isso, batista como você e eu, na Inglaterra, com o coração queimando pela Índia, vai escrever um texto chamado Mobilização Missionária, um texto muito pequeno, que foi traduzido pela Pronobios, né? Creio que vocês tiveram a oportunidade de comprá-lo aqui. Mas veja, esse texto vai incendiar a Europa, não só a Inglaterra, como outros países, e vai não só enviar missionários, mas como compor as primeiras organizações missionárias do mundo, que vem até hoje. E nós temos juntas de missões mundiais, nacionais e por aí vai. Então veja, nem biblicamente, nem historicamente, essa tese pode continuar de pé. Por quê? Porque missões sempre foi promovida por homens como eu e você, e mulheres que acreditavam na doutrina da eleição, assim como o apóstolo Paulo. Só que para fechar esse ponto, há um segredo aqui. Paulo nos conta, no início desse texto, que o segredo para uma grande evangelização é uma grande angústia. E talvez esse seja o nosso problema.
Talvez o nosso problema não seja tanto teológico. Talvez o nosso problema seja o compasso do nosso coração. Paulo vai dizer que ele sentiu uma grande angústia. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 10, também falando de eleição, Paulo diz assim: por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Teologicamente, Paulo está dizendo, embora nós sejamos eleitos, o evangelho precisa ser pregado, porque o eleito vai, no tempo, ouvir a mensagem da pregação, e ele vai crer e se arrepender dos seus pecados. Mas eu acho que o nosso problema não é somente teológico, o nosso problema é o compasso que o nosso coração vem batendo. Porque essa tese é mentirosa, a doutrina da eleição, ela não esfria o fervor missionário. Sabe o que é que esfria o fervor missionário? Sabe o que? Falta de oração. O que esfria o fervor missionário é falta de aprofundamento bíblico. O que esfria o fervor missionário é ficar um domingo de manhã dentro de casa e não congregar, como eu falei. Irmãos, quem está aqui dentro, sentindo um compasso da igreja, sentindo o calor da igreja em congregação, louvando e engrandecendo ao Senhor, não tem como não deixar o coração queimar pelas almas. Mas infelizmente tem gente querendo aprender teologia, mas não colocá-la em prática. Tem gente querendo aprender, por exemplo, doutrina da eleição, mas não colocar tudo isso em prática. Paulo nos ensina, para que haja uma grande evangelização, tem que ter uma grande dor primeiro. Então por isso meu desejo essa manhã é que o nosso coração volte a queimar pelos perdidos. É que nosso coração volte a queimar por aqueles que ainda não ouviram a pregação e essa mensagem. E que sejamos responsáveis por isso. Se há alguém no nosso meio ou ao nosso redor que precisa ouvir a palavra, é de você que ela vai ouvir. Mas seguindo, segunda tese que Paulo levanta aqui, que vai nos ajudar a entender essa doutrina, é que a eleição de Israel frustrou os planos de Deus. Como eu disse, antes de tratar da doutrina, ele trata do povo. Isso é coerente, irmãos. Por quê? Porque Israel sempre foi o povo eleito. E aí ele vai escrever algumas coisas. Por exemplo, verso de número 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são de Israel. Nós acabamos de ler com Paulo que nos versos 4 e 5, Paulo deixou claro quantas garantias o povo de Israel tinha. Quantas bênçãos, aliança, patriarcas, descendência, templo, leis, tantos benefícios, mas ainda assim, muitos deles não reconheceram Jesus como seu Salvador. O cálculo aqui é muito simples, veja, se eles são o povo eleito, por que é que nem todos eles estão salvos? E se eles foram eleitos e eles não estão salvos, então duas coisas aconteceram aqui. Ou Deus prometeu errado, ou ele não teve poder para cumprir a sua promessa. Duas coisas podem ter acontecido. E aí Paulo responde, dá duas respostas bem rápidas nesse texto para a gente anotar. Primeiro, distinção entre filhos naturais e filhos da promessa. Versos 7 ao 9. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita no tempo devido, virei novamente, e Sara terá um filho. Paulo volta para a história, volta para o Gênesis, para mostrar para a gente, olha, a promessa não falhou. Por quê? Porque a eleição nunca foi para a nação de Israel, como cada israelita, sem exceção, não, mas foram para os filhos da promessa. Traduzindo isso, Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. E ele pergunta, quem é o filho natural? Quem é o filho da promessa? Ismael natural, Isaque filho da promessa. E se é filho da promessa, eu pergunto, como você se torna filho da promessa? Nascendo naturalmente? Não. Somos filhos da promessa pela fé em Cristo Jesus. Isso significa que as mesmas promessas que seriam herdadas pelos filhos de Abraão, também serão herdadas pela igreja. Em outras palavras, irmãos,
A distinção entre filhos naturais e filhos da promessa mostram para a gente que o projeto de Deus não falhou. Pelo contrário, ele continua seguindo tudo desde o início. Segundo lugar, o propósito conforme a eleição prevaleceu. Versos 10 ao 13. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca, foi o texto que a gente leu, tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Aqui a gente já começa a caminhar um pouco melhor, um pouco mais pavimentado sobre a doutrina da eleição. Se o exemplo que Paulo deu anteriormente já parecia nos chocar, porque Abraão teve 2 filhos, mas você lembra da história? As mães eram diferentes. Uma era escrava, Agar, a outra era sua mulher, Sara. Ismael nasce da escrava, mas Isaque nasce de Sara. Então você poderia pensar assim, não, pastor, um é filho natural, outro é filho da promessa, porque são filhos de mães diferentes. Mas agora, Paulo dá um exemplo, irmãos, que vai um pouco mais a fundo. Ele está falando de filhos do mesmo pai e da mesma mãe, pior que isso. Eles nasceram e foram concebidos ao mesmo tempo dentro do ventre de Rebeca. Ou seja, eles eram gêmeos. Mais que isso, o texto vai dizer que antes que eles nascessem, Deus já tinha amado Jacó e rejeitado Esaú. Então veja, aqui a resposta está diante de nós, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Então voltando, por que a eleição de Israel não frustrou os planos de Deus? Por quê, irmãos? Porque Deus está salvando os seus eleitos dentre todas as eras, em toda a história, em todos os tempos, e Ele continuará fazendo isso, e Ele fez isso no meio do povo de Israel. Então todos aqueles israelitas que rejeitaram a Jesus Cristo, que perseguiram os cristãos, eles não falharam o projeto de Deus. Pelo contrário, eles estão dentro do projeto de Deus. Deus tem compromisso com aqueles que Ele escolheu. E aqui, irmão, já salta uma pergunta aos nossos olhos. Por que 2 gêmeos dentro de uma barriga? Por que 2 filhos? 2 filhos de Abraão, Jacó e Esaú. Por que um é amado e o outro é rejeitado? Bom, por hora, eu quero que você grave essa frase e depois a gente responde isso. Deus escolhe aqueles a quem Ele ama. É isso que você precisa entender. Infelizmente a gente pensa só na rejeição, mas pensa na escolha um pouco. Deus amou Jacó. E é isso que a gente precisa gravar nesse momento. Bom, aqui a gente já tem condições de dizer 3 coisas sobre a doutrina da eleição, que ficaram evidentes nesses versos do 10 ao 13. 3 coisas. Primeiro, a doutrina da eleição é imutável. Ou seja, a doutrina da eleição não é um projeto de ontem. Não foi feita 2000 anos atrás. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, vai dizer Paulo em Efésios capítulo 1. Em Timóteo, Paulo vai dizer que desde os tempos eternos fomos eleitos. Em outras palavras, se fomos eleitos na eternidade passada, fomos chamados dentro do tempo, nós seremos salvos na eternidade futura. Por isso a eleição é imutável. Segundo lugar, a eleição é irresistível. Por quê? Porque todos os eleitos que foram escolhidos lá atrás serão salvos, sem exceção. Todos eles. Todos que foram amados e escolhidos serão salvos. E por último, ela é incondicional. Por quê? Porque não depende de nada que façamos, ou do que sejamos, ou do que deixemos de fazer. É simplesmente por graça. Aqui eu quero trazer para você a definição da nossa Confissão de Fé Batista, de 1689, para você não achar que o pastor Miguel está ficando doido, né? Nem pastor Ricardo, e você não pensar assim, pô, mas eu sou batista há 30 anos, eu nunca ouvi isso. Culpe seu pastor, porque está aqui, a confissão é de século 17, e aí a gente vai ler ela agora. Definição de eleição da nossa confissão é o seguinte: aqueles da humanidade que são predestinados para a vida, Deus, antes da fundação do mundo, de acordo com o seu propósito eterno e imutável.
E o secreto conselho e beneplácito de sua vontade os escolheu em Cristo para a glória eterna, por sua pura livre graça e amor, não por qualquer outra coisa na criatura, como condições ou causas que o movessem a isso. Ela é imutável, irresistível, mas também é incondicional. Para não ficar só nas palavras da confissão, veja o que Paulo escreve em 2 Timóteo 1,9, outro texto bíblico. Sobre o poder de Deus, ele diz que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, isto é, irresistível. Não em virtude das nossas obras, isto é, incondicional, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo desde os tempos eternos, isto é, imutável. Bom, seja historicamente, seja biblicamente, a doutrina da eleição, ela é verdade para os nossos corações. Terceira tese, caminhamos do verso 14 ao 18. A eleição torna Deus injusto. Diz assim o texto. E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrando em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Lembra que eu falei para você? O exemplo de Abraão, depois o exemplo de Isaac. O fato de Deus amar Jacó e rejeitar Esaú vai nos levar a alguns pensamentos e algumas implicações. Um deles é esse aqui. Mas se Deus ama Jacó e rejeita Esaú antes que eles tivessem a oportunidade de fazer qualquer coisa, alguém vai dizer, então isso é injustiça. Paulo está dizendo, errado. Não tem nada a ver com injustiça aqui. E Paulo vai refutar isso, citando 3 argumentos muito simples. Primeiro, não é injustiça, é misericórdia. Você entendeu errado, né? E para dizer isso, ele toma como base o texto de Êxodo 33. Ele vai dizer, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E veja, irmãos, isso aqui é importante, pelo menos por um motivo. Toda vez que alguém se levantar, lembra que eu disse? Romanos 9 é uma tábua de salvação. É a última porta da nossa submissão. Toda vez que alguém se levantar e pensar ou debater, dizendo, por acaso isso aqui é injusto? Você pode falar isso dos homens. Fale isso dos governantes. Nunca fale isso de Deus. Porque dizer que algo, ou alguma ideia, como por exemplo o projeto de Deus na eleição, é injustiça, é um ataque direto ao caráter de Deus. Porque Deus é diferente de você e de mim. Nós praticamos atos de justiça. Deus é a própria justiça. Você não está atacando o que Deus fez na eternidade passada. Você está atacando o que Deus é. E Ele é justo. Por isso, quando Paulo vai responder, por acaso existe injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque isso faz parte do caráter dele. Quando ele cita Êxodo 33, vou lembrar para você. É aquele texto famoso de Êxodo em que Moisés pede para que Deus revele a sua glória. Lembra disso? Mostra-me tua glória. E obviamente Moisés não tinha condições de olhar para Deus e para sua majestade. Deus faz um combinado com ele. No verso 19, Deus diz assim, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, Senhor. E aí ele diz essas palavras, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Para o leitor desapercebido, quando lê Êxodo 33, parece um tanto frustrante. Porque o que Moisés queria era ver Deus. O que Moisés viu? Você lembra? Ele ficou atrás de uma rocha, olhando pela abertura ali da rocha para uma fenda. Ele viu Deus passar de longe, de costas. Ele viu passar a bondade de Deus. E quando Deus passou, ele proclamou o seu nome. O leitor desatento diria assim, que frustrante. Ele não viu mais do que ele viu na sarça ardente. Irmãos, presta atenção. Deus mostrou para Moisés ali o seu caráter.
E não há um atributo mais fácil de se mostrar o caráter de Deus do que a sua bondade, do que a sua misericórdia. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Em outras palavras, Deus está revelando aqui o seu caráter. Mas sim, voltando para o nosso texto. Por que que isso responde o fato de Deus não ser injusto? Porque, irmãos, a verdade é, todos nós caímos depois de Adão. E esse ponto eu não preciso pensar muito, porque vocês ouviram a mensagem do pastor Ricardo sobre depravação total. Quando Deus falou para o primeiro casal, certamente morrerás. E eles foram lá num ato deliberado, comeram do fruto, e então sofreram as consequências. Não só eles estavam em um estado de condenação, mas toda a humanidade depois deles, inclusive até os dias atuais, viriam em um estado de condenação. Não só eles foram expulsos do jardim, como toda a humanidade foram destituídos da glória de Deus. E aí, irmãos, o que sobrava para nós? Morte, condenação, ostracismo, exílio, expulsão, morte eterna, sofrimento. Isso era a nossa herança depois do jardim. Mas antes de expulsar o casal do jardim, Deus deixou uma promessa. Você lembra disso? Que da descendência da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Em outras palavras, irmãos, antes de condená-los, Deus deixou o escape de salvação para eles. Como quem dissesse assim, está tudo dentro do projeto. Tudo está dentro do plano. Vocês serão expulsos, mas alguns poderão retornar. Então veja, por que não é injustiça? Porque toda a humanidade, a partir de Adão, estava condenada. E se Deus escolhe salvar alguns, Deus é injusto? Não. Ele é misericordioso. Não é injustiça, é misericórdia. Segundo lugar, Paulo responde, não é injustiça, é graça. Você esqueceu da doutrina da graça? Então vamos lembrar. Verso 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Por isso o Êxodo 33, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É Deus que está falando. Em outras palavras, não é você. Antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, para que o propósito conforme a eleição prevalecesse. Irmãos, eleição é graça, não é por obras. Antes que eles nascessem, Deus já tinha amado Jacó e rejeitado Esaú. É bom falar isso, e aqui eu faço um parêntese. Porque quando a gente fala que Deus escolheu apenas alguns e não toda a raça humana, algumas pessoas confundem eleição com acepção. E eu já ouvi muito isso. As pessoas refutarem a doutrina da eleição dizendo a seguinte frase, eu não creio na eleição porque Deus não faz acepção de pessoas. Está escrito lá em João que aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Você está lendo o texto errado. Você está lendo o texto incompleto. Se você ler o capítulo 6, a partir do verso 37, está escrito assim, todo o que o Pai me der, esse virá a mim. E todo o que vier a mim, de maneira nenhuma, eu o rejeitarei ou o lançarei fora. Mas não só isso. Veja, voltando para cá. O que significa acepção? Até porque a própria carta de Paulo aos Romanos combate a acepção. Romanos 2,11 diz exatamente isso. Deus não faz acepção de pessoas. Você não acha que seria um tempo muito curto para Paulo entrar em contradição, não? Eleição, irmãos, não tem nada a ver com acepção. Eu provo rápido. Acepção, no seu dicionário em português, ou em qualquer idioma, significa escolher alguém em detrimento de outro por causa de. Repito, escolher alguém em detrimento de outro por causa de. Um exemplo fácil aqui. Imagine duas pessoas disputando uma vaga de emprego. Eles têm um currículo muito parecido, mas alguém é escolhido em detrimento do outro por causa de sua aparência física. Ou até, quem sabe, por causa de sua cor de pele. Irmãos, o que isso soa pra gente? Discriminação, acepção. Ele não foi escolhido por alguma coisa, mas ele foi escolhido por causa de um detalhe ou de um estereótipo físico, ou até por causa de sua cor de pele. Isso é discriminação, isso é acepção. Mas o texto já respondeu para a gente, antes que os gêmeos nascessem. Veja, antes que eles fizessem qualquer coisa boa ou má.
Então o texto não está dizendo que Deus te escolheu porque você tem uma cara bonita, ou porque você seria uma pessoa benevolente, ou porque você seria obediente a seus pais, ou porque um dia você levantaria a mão para Ele. Não! Ele te escolheu por causa da sua própria determinação e graça. Não depende do seu esforço, nem do seu desejo, mas de Deus usar a sua misericórdia. Isso, irmãos, é a própria definição de graça. Bom, seguindo. Terceiro lugar, não é injustiça, é autonomia. Por que Paulo precisa entrar nisso? Veja, já falamos de Jacó. Deus escolhe aquele a quem ama. Jacó não merecia, ok. Mas e quanto a Esaú? Alguém pode pensar assim, pobre coitado de Esaú. E é assim que a gente pensa. É a depravação que está dentro de nós ainda. E a gente pensa, pobre coitado de Esaú, não teve nem a oportunidade de fazer alguma coisa boa ou má. Jacó eu já entendi, pastor, mas como é que fica a questão de Esaú? Aí Paulo vai responder, ei amigo, ainda assim não é injustiça, é autonomia. Explico isso rápido para você. Veja, vamos repetir primeiro o verso 17 e 18. Pois a Escritura diz a Faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem quer. Bom, Paulo lembra para a gente, traz aqui para essa espécie de tribunal, uma testemunha de novo do Antigo Testamento, do Êxodo, que esclarece isso aqui de forma muito fácil, muito rápida. O faraó do Egito. Você consegue dizer pobrezinho de Esaú, mas você consegue dizer pobrezinho do faraó? Consegue? Mas espera aí, olha, veja, vou tentar ajudar o faraó aqui, né? Faraó queria, por vezes, libertar o povo. Depois da segunda praga, da terceira, ele tentou libertar, mas Deus ia lá e endurecia o coração dele, coitadinho. E aí ele teve que sofrer as 10 pragas. E depois disso, Deus o endureceu ainda mais. Ele persegue o povo, o seu exército é quase totalmente destruído no Mar Vermelho. E aí, pobrezinho de Faraó? Não. Creio que ninguém aqui dentro vai dizer isso. Pobre de Faraó. Só para lembrar, Faraó era um genocida. Você lembra disso? Ele decretou a morte dos meninos hebreus, porque ele temia o número daquele povo que parecia mais um exército. Então ele vai dizer, matem todos os homens que nascessem. Se nascer homem, mata. Genocida. Segundo lugar. Não só isso, ele oprimiu o povo de Deus a troco de nada. Ele colocou um jugo pesado para que aqueles homens e aquelas mulheres não pudessem nem pensar em rebelião. Vou controlar, vou dominar, vou oprimir esse povo. Irmãos, em outras palavras, Faraó não é um coitadinho. Faraó era um homem mau. Como os antigos diziam, Deus endureceu o coração duro de Faraó. A culpa não é de Deus, a culpa é de Faraó. Veja, irmãos, o que acontece no nosso endurecimento? Lembra, não é injustiça, é autonomia. Paulo defende, no capítulo 1 de Romanos, que todos os homens são indesculpáveis. Por quê? Em outras palavras, nunca ou ninguém chegará no tribunal de Deus no fim dos tempos, batendo no peito e dizendo assim, eu tenho direitos. O Senhor tirou tudo que eu tinha, eu não tive oportunidade. Ninguém vai poder dizer isso, irmãos. Sabe o que vai acontecer no tribunal? Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos. Não vai ter ninguém lá reclamando, reivindicando a sua inocência. Sabe por quê? Porque a revelação de Deus é claríssima. Ela está inclusive na criação. Paulo está escrevendo Romanos 1, só para você lembrar. E aí em Romanos 1 ele dá um tesouro para a gente. Ele diz qual é a causa do endurecimento do homem. Verso de número 28, do capítulo 1. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Eles tiveram acesso à revelação de Deus, desprezaram a Deus. O que Deus fez? Deus os entregou. Simples assim. Em outras palavras, aqueles que serão salvos foram escolhidos, atraídos, salvos, arrancados, até escravizados por Cristo. Mas aqueles que se perderão no final, irmãos, Deus apenas deixou que eles seguissem o seu caminho de rebelião até o abismo. É basicamente isso. Então veja,
Deus está sendo injusto com Esaú? Não. Deus apenas está deixando que Esaú seja Esaú. Quarto e último lugar, é claro que isso levanta essa última tese. A eleição remove a nossa culpa. Porque, tá bom, pastor, eu entendi. Não houve injustiça da parte de Deus, ok. Eu não posso nem questionar isso, tá bom. Mas vem cá. Se Deus tem misericórdia de quem quer, e Ele endurece quem quer, então ninguém pode resistir à sua vontade. Então por que ainda somos culpáveis? Eu já disse, somos indesculpáveis. Por que ainda somos culpados, pastor? E aí Paulo escreve os versos 19 a 23, para encerrar hoje, refutando essa tese. A eleição remove a nossa culpa? Claro que não. Verso 19 ele começa dizendo: mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? De novo, para a gente caminhar para o final, Paulo responde isso aqui com 3 argumentos muito simples. Irmãos, eu estou convencido de que quem não aceita a eleição tem problema com esses 3 argumentos aqui. Primeiro, meu universo, minhas regras. Você já ouviu alguma frase parecida com isso, né? Já ouviu? Meu corpo, minhas regras, né? Uma tese aí feminista da segunda, terceira onda, mas não tem nada a ver com isso. Aqui é meu universo, minhas regras. Quem está falando isso é o construtor, Deus. E aí Paulo vai começar a responder. Veja se não é isso que ele diz, verso 20. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso o que é formado pode dizer o que formou? Por que me fizeste assim? Lembra do título da nossa exposição? Deus no banco dos réus? E eu disse, Romanos 9 tem por obrigação colocar cada coisa no seu lugar e cada ser em seu lugar. Deus não está mais no banco dos réus, irmãos. Ele é juiz e senhor de toda a terra. E Romanos 9 faz isso quando Paulo escreve no verso 20 dizendo: acaso você, barro, vaso, pode dizer a quem te formou, por que me fizeste assim? Acaso o púlpito poderia dizer por que eu fui feito assim? Em outras palavras, o que está acontecendo aqui é: Deus é o Criador, você é a criatura. Deus é o oleiro, você é o barro. Ok? Deus é o juiz e você é o réu. Em outras palavras, irmãos, não é Deus que vive no nosso universo. Somos nós que vivemos no universo de Deus. Por isso, meu universo, minhas regras. A primeira resposta de Paulo não é uma resposta só de autoridade, para dizer assim, olha, você não pode questionar, não é isso, irmãos. É porque, em primeiro lugar, a gente precisa entender o nosso lugar aqui. A gente precisa entender, eu dou um exemplo muito fácil para a gente entender. Vamos lá. Universo. Eu não sou muito bom de física, mas eu sei que no universo existem leis. Leis físicas operando. Imagine que alguém viva entre nós e ele diga assim, eu não acredito na lei da gravidade. Imagina alguém assim? Sabe como é que você chamaria essa pessoa? De louco. Por quê? Porque ela pode até não acreditar na lei da gravidade, mas ela com certeza sofrerá os efeitos da lei da gravidade. Em outras palavras, se ela pular do prédio, ela morre. Se jogarem uma pedra grande sobre a cabeça dela, ela morre. Por quê? Ela não acredita, mas os efeitos da gravidade estão sobre ela. A mesma coisa, irmãos, o universo de Deus. Sabe qual é o problema do homem moderno? É que ele criou um mundo para ele viver. E nem todo homem moderno é ateu, veja. E há muito ateísmo dentro do cristianismo. Há muita gente dentro da igreja ateu. Por exemplo, se você não crê na doutrina da eleição, desculpe, você é um ateu cristão. Porque não é só Romanos 9 que fala de eleição. Há um testemunho eloquente em toda a Sagrada Escritura falando dessa importante doutrina. Você escolhe aceitar ou não. Mas veja, você é objeto dos efeitos da doutrina da eleição. Espero que um dia você mude de opinião. Espero que um dia o Espírito Santo acenda essa luz no seu coração. E você pare de defender aquilo que você acha que é certo, para defender aquilo que a Bíblia defende que é certo. Bom, segundo argumento de Paulo aqui. Primeiro é meu universo, minhas regras. O segundo, viemos todos do mesmo barro. 21. O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? Lembra? A criatura não pode contender com o Criador. E aqui,
O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro. Irmãos, a expressão é muito simples. O problema é que nós entendemos errado. Há pessoas dizendo e criticando a doutrina da eleição, e elas dizem assim: Deus não escolheu ninguém para ir para o inferno. E de fato, irmãos, isso é verdade. Deus não escolheu ninguém para ir para o inferno. Deus não fabricou vasos para a destruição. Não, Ele pegou uma massa podre e começou a modelar os seus vasos. É isso que você não entendeu. Toda a humanidade, repito, depois de Adão estavam caídos, todos. Sabe o que o oleiro tinha que ter feito com essa massa? A massa apodreceu. O que o oleiro faz? Ele faz uma espécie de bola de basquete com a massa e faz assim, ó. É isso que ele deveria ter feito. Mas foi isso que ele fez? Não. Ele pegou o mesmo barro e um pouquinho ele fez vasos de honra para mostrar as riquezas da sua glória. E com o restante ele fez vasos de desonra para mostrar a riqueza do seu poder. Bom, Dr. Martyn Lloyd-Jones, dos maiores pregadores do século XX, na capela de Westminster, ele disse o seguinte: tais pessoas apegam-se à ideia de que Deus deliberadamente criou algumas pessoas para irem para o inferno. Isso é mentira. Escuta, as Escrituras em parte alguma ensinam isso. Paulo aqui está tratando do que Deus faz com homens e mulheres decaídos, e isso diz respeito à totalidade da humanidade. A porção de barro não é a humanidade, é a humanidade decaída. É a humanidade resultante do pecado original de Adão e Eva. Então, quando você lembrar da obra de Deus, não pense que é injustiça. Não pense que Deus é um tirano mandando pessoas para o inferno. Não é isso. Eles estão indo por sua própria livre vontade. E nós que estamos sendo salvos é somente pela vontade de Deus. Bom, terceiro argumento, para a gente finalizar, de Paulo aqui, é o propósito final de todas as coisas. Aqui, irmãos, é um conselho que eu deixo para você. Às vezes, a leitura de um verso da Escritura causa dificuldades para a gente. Ou a leitura de um capítulo, por exemplo, causa algum desconforto. Quando você ficar impressionado com um quadradinho do quadro, dá uns passos para trás e olhe a imagem completa. Porque talvez olhando todo, você consiga compreender que há beleza naquilo ali. Tá bom? É isso que Paulo vai fazer. Versos 22 e 23, ele vai dar um passo para trás e fazer a gente contemplar toda a imagem. Veja, e se Deus, querendo mostrar a sua ira, tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão. O que a gente acabou de explicar? Éramos do mesmo barro. E ele fez um vaso de honra e um vaso de desonra. Aí talvez alguém esteja perguntando assim, poxa, mas para que ele fez o vaso de honra e o vaso de desonra? Se a gente fosse simplificar, irmãos, a gente só diria uma frase: ele fez tudo isso para a sua glória. E a gente não tem nenhuma alternativa de questionar isso. Mas Paulo ainda caminha um pouco mais, e ele reforça o argumento anterior. Olhe para a sua Bíblia, eu vou terminar te mostrando isso. A frase tornar conhecido é repetida 2 vezes nesses versos. Tornar conhecido, depois tornar conhecidas. Primeiro o seu poder, depois as riquezas da glória. Aqui está o motivo, tornar conhecido. Ou seja, de alguma maneira que a gente não sabe explicar muito bem. Tanto vasos de honra quanto vasos de desonra aumentam, dignificam, glorificam o nome do nosso Cristo, Senhor Jesus. Bom, segunda coisa, eu quero que você atente para a frase, preparados para a destruição. E para a frase um pouco similar, preparou de antemão para a glória. Aqui vai uma lição de grego para a gente. As duas frases são muito parecidas, mas elas estão na voz totalmente diferente. A primeira, preparados para a destruição, está na voz média do grego, ou reflexiva, que significa que o sujeito pratica a ação sobre si mesmo. Em outras palavras, a frase poderia ser traduzida assim: os vasos de sua ira,
que prepararam a si mesmos para destruição. E como é que está a última frase do texto? Ela está na voz ativa, irmãos. Em outras palavras, há um agente aqui. E o agente claramente é Deus. Onde está escrito, e os vasos de sua misericórdia, que preparou, ou seja, Deus preparou de antemão para a sua glória. Então veja, reforçamos a mesma ideia. Quem está indo para a destruição, está indo por sua livre vontade. Mas quem está indo para a salvação, está indo pela vontade de Deus. Bom, para encerrar, eu encerro citando Efésios 1, 9 e 10. Que também é um texto que fala sobre a doutrina da eleição. Só que lá, irmãos, Paulo usou, pela misericórdia de Deus e pela inspiração do Espírito, ele usou poesia para escrever. E ele termina esse poema, esse hino, cantando sobre a eleição, dizendo o seguinte, propósito dela. E nos revelou o mistério, versos 9 e 10 de Efésios 1. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então veja, irmãos, como eu disse, de alguma maneira que a gente não sabe explicar, todas essas coisas, no final dos tempos, vão convergir para a glória de Cristo. Por fim, eu termino perguntando, qual é a atitude correta que devemos ter sobre essa doutrina? Eu disse, há muita confusão na história da igreja. Há muita gente defendendo, por exemplo, salvo uma vez, salvo para sempre. A frase está certa, o errado é o entendimento que a gente tem a partir disso. A ideia é que essa frase se tornou um cheque em branco na mão de muitos cristãos. E eles pensaram assim, eu posso fazer o que eu quiser e bem entender, não há problema na nossa santificação, eu posso pecar, eu posso viver em pecado, porque Deus me elegeu lá atrás e eu vou ser salvo no futuro. Não, irmãos, isso é heresia, isso é paganismo. Não há isso nas Escrituras. Ele nos predestinou em amor para que sejamos santos, para que fôssemos santificados à semelhança de Cristo Jesus. Então, qual é a nossa atitude correta em relação à eleição soberana? Em primeiro lugar, a eleição soberana faz aumentar o nosso louvor a Deus. Primeira resposta é essa. Por que pastor Ricardo quis trazer essa doutrina? Por que pastor Miguel veio pregando isso hoje aqui? Porque isso é matéria para os cristãos. Eu disse, causa dificuldades, causa problema, desconforto. Ok, não tem problema. Mas é necessário para nós. Nem todo remédio tem um gostinho doce na boca. Né? Nem todo texto da Escritura é como o Salmo 25, que o pastor Ricardo leu. Belíssimo. Algo, né, que traz calma para o nosso interior. Nem todo remédio é doce. Alguns são amargos, mas todos são necessários. Por que trazer essa doutrina aqui? Porque ela faz aumentar o louvor a Deus. Imagine, irmãos, pense bem. Imagine que você acabou de se converter hoje. Sabe o que você sabe? Você só sabe de uma coisa. Que você precisa desesperadamente encontrar o perdão para os seus pecados. No dia que eu aceitei a Cristo, que eu me rendi a Cristo, a única coisa que estava na minha cabeça é, eu estou morrendo, estou perdido, eu preciso do perdão dos meus pecados, estou perecendo, só isso que eu sabia. É como se eu ouvisse do lado de fora, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aí depois que eu entrei, é como se eu estivesse escutando o pastor pregando assim, ninguém pode vir a mim, sem que o Pai que me enviou não o trouxer. E aí, irmãos, quando eu entro na igreja, eu escuto aquela frase, eu glorifico mais ainda a Deus. Sabe o que o novo convertido sabe? Ele sabe que ele levantou a mão para Jesus. Mas aí, à medida que ele vai aprendendo na igreja, ele vai aprendendo que ele só levantou a mão porque o Espírito Santo agiu no coração dele. Amém? Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha como é que você crê na eleição. Olha só. Sabe por quê? Aí o cristão continua aprendendo. O Espírito Santo trabalhou no seu coração. Sabe por quê? Porque a fé é um dom de Deus. Isso não depende de vocês. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Não foi porque você era bonzinho, pelo contrário, você era mau. Para o Espírito te convencer, ele precisa lutar contra aquilo que você acreditava. Ele te atraiu. Ele queimou o seu coração e aí você levantou a mão. Sabe por que o Espírito Santo entrou no seu coração?
Porque há 2000 anos atrás, Deus se fez carne e habitou entre nós. E entre nós Ele prometeu, olha, estou indo, mas eu vos deixarei o Consolador. Sabe por que Jesus se fez carne e habitou entre nós? Porque antes dos tempos eternos, um pacto de redenção foi selado entre pai e filho. E obviamente, Ele projetou a nossa salvação por aqueles que Ele amou, como diz Jeremias 31, com amor eterno nos amou e com bondade nos atraiu. E o Cordeiro foi conhecido desde a fundação do mundo. Ah, irmãos, sabe por que o pacto de redenção foi selado? Porque Deus amou você antes dos tempos eternos. E Ele te escolheu, te salvou, te justificou. E Ele continua te santificando para um dia encontrar com você nos ares. Essa é a doutrina da eleição. Bom, em segundo lugar, a eleição deve ser confirmada dia após dia. Veja, irmãos, Calvino vai dizer que a eleição não é um travesseiro. Aqui no Brasil, acho que eu chamaria de rede. Aquela rede na varanda. Não. A eleição, vai dizer ele, é uma torre de vigia. Em outras palavras, a eleição não é um cheque em branco, é uma carta de responsabilidade. Aquele que foi eleito e salvo, ele não está pensando no seu coração, vou chutar o balde, vou pecar, vou cometer todas as coisas, porque já estou salvo. Não! Aquele que foi salvo e eleito por Deus, ele sabe que ele tem que caminhar cada dia mais próximo de Jesus Cristo. Ele foi salvo para isso, para ser semelhante a Jesus. Pedro vai escrever na sua segunda carta, capítulo 1, verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E por último, a gente encerra com o que a gente começou. A eleição deve nos levar a uma vida de evangelização. É a última prova que de fato você entendeu a doutrina. É se você sair daqui entendendo, eu faço parte desse projeto. Não apenas como objeto da graça, mas como um agente dela. Eu vou saquear o inferno, eu vou pregar o evangelho entre meus parentes, vizinhos e amigos. Paulo vai escrever em Tito capítulo 1, verso 1, e eu encerro aqui. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. O projeto de Deus de salvar os eleitos passa por mim e por você. É pela pregação da igreja que Ele vai buscar e salvar todos os seus eleitos. Amém, irmãos? Vamos orar para a gente encerrar hoje. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, mais uma vez que vem até nós. Obrigado, Senhor, porque somos objetos da tua graça, do teu amor. Não há outro motivo pelo qual o Senhor nos escolheu, que não seja porque o Senhor nos amou antes dos tempos eternos. Antes que tivéssemos a oportunidade de fazer bem ou mal. Antes de nascermos, antes de existirmos, antes da humanidade ser criada, o Senhor já nos amava na eternidade passada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, como um grande arquiteto, o grande construtor do universo, planejou, Senhor, a nossa salvação antes de todas as coisas existirem, mostrando que o Senhor não faz plano B, plano C, mas que o teu plano sempre foi mostrar a sua glória através da redenção dos eleitos. E obrigado também, Senhor, por fazer parte disso. Tanto eu quanto os meus irmãos aqui na igreja, somos partes desse projeto. E o Deus que predestinou o início, também predestinou o meio e o fim. Tudo isso para fazer convergir para a glória de Cristo. Então, Senhor, faz-nos, Senhor, cada dia mais conscientes da nossa salvação. Que ela custou um alto e terrível preço. E que tudo isso, Senhor, já estava acordado antes dos tempos eternos. Isso significa, Senhor, que nada nem ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Porque não é pelas minhas obras, mas é pela tua forte mão que estou seguro em tuas mãos. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós.
Coloca, Senhor, a cada dia mais essa doutrina diante de nós e a tua palavra também, mas que com submissão, com obediência, possamos aprender a tua palavra. E, Senhor, não perguntar porque isso é assim ou porque aquilo é assim, mas dizer em nosso coração: Senhor, dobra-nos, Senhor, diante da tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz. Fica conosco, Senhor, nessa manhã de domingo, nesse dia e nessa semana que vem. Para a tua glória nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces,